Filha de um médico importante, ela se mudou para Ipanema no começo do século passado. Os anos foram passando, ela herdou a casa e sempre a deixou muito movimentada, seja com artistas, hóspedes ou locatários. Sim, Laura precisou alugar sua casa para sobreviver nela. Ela tinha um gosto muito excêntrico e uma afinidade particular pelo teatro. Sempre quis ser atriz, porém nunca atuou profissionalmente. Por anos ela trabalhou para transformar a casa em um lar para diversas expressões artísticas. O projeto 35 anos de Laura, patrocinado pela PRI, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, apresenta ao público pela primeira vez peças originais que foram catalogadas para trazer à tona a história, vivências, sentimentos e lembranças. A Casa de Cultura Laura Alvim é vanguarda e diversidade, uma multiplataforma de cultura e talentos em um dos maiores celeiros de tendência do Rio, a Praia de Ipanema. Ela abriu as portas da sua residência para inúmeros artistas. Foram tantas iniciativas que agora, aos olhos do público, ganharão o devido reconhecimento do papel e relevância desta importante e fundamental personagem na história da nossa cultura. Boa noite, boa noite. É com grande honra que a gente recebe hoje, na abertura do projeto 35 anos de Laura, na verdade, na atividade Ciclo de Palestras, né, um bate-papo com o presidente da FUNARGE, Jackson Emerick, e com a assessora especial de cultura, Carlos Janan, que não só vieram nos prestigiar, mas contar um pouquinho da trajetória deles ao longo da sua vida, né, voltada para a cultura, para a política, e também a gente vai falar um pouquinho da importância de projetos como esse, como ele. Acho que eu estou emocionada com vocês aqui. Deixa eu respirar. Não gaguejei na última. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a importância de projetos como o 35 anos de Laura para os aparelhos, né, que a FUNARGE tão bem preserva seus acervos. A gente teve a honra de receber mais cedo o César Balbi, do Museu Carmen Miranda, a Vivian Fava, do Museu do Ingá, que deram uma aula para a gente sobre preservação, sobre a quantidade de materiais que estão ali dentro e que às vezes a gente não conhece, e que também é um convite para que as pessoas possam visitar os aparelhos culturais da FUNARGE. Então, boa noite, vou passar a palavra para o senhor Jackson. Obrigada por tudo, obrigada por estar aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar na FUNARGE. Tatiana, boa noite à equipe da Constelar. É uma alegria a gente estar aqui hoje na Casa de Cultura Laura Alvim para falar um pouquinho de Laura, conhecer um pouco da história de Laura, né? As performances que vocês prepararam aqui na casa, ela conta e deixa muito claro para a gente toda a trajetória de Laura. Isso tem um papel fundamental para a sociedade fluminense, para a sociedade do Rio de Janeiro, a memória de uma pessoa tão importante, né? Talvez a pessoa não conheça tão a fundo a história de Laura, e quando chega aqui e acompanha pela performance, ela observa detalhes muito importantes, que é bom a gente guardar isso para a nossa cultura, para a memória do nosso povo. Mas a FUNARGE tem um papel fundamental, importante lembrar, Tati, que são equipamentos públicos. Nós hoje somos 14 equipamentos públicos, e nós temos um papel essencial, que é democratizar o acesso da população a esses equipamentos. Não só da população para assistir, quanto aos nossos artistas, oferecer aos nossos artistas o palco. Então a gente tem feito com muito carinho, com muito cuidado, democratizando, de forma muito transparente, dando acesso a essas pessoas. E quando você fala aí no início, você falou no início do Carmen Miranda, é um orgulho para a gente reabrir uma casa que está fechada há tanto tempo. A previsão é para o dia 4 de agosto a gente inaugurar essa casa tão importante. É um equipamento que recebe muitas visitas de pessoas de todo o Brasil, de todo lugar, querendo conhecer o acervo de Carmen Miranda. Convido a todas as pessoas para conhecer, que é lindo,
O acervo dela está muito bem salvaguardado, muito preservado. Os nossos museólogos trabalham direto, nosso laboratório, que fica lá em Niterói, fez todo o trabalho de preservação, então isso é muito interessante. Nós temos, assim, é um desafio muito grande por ser público, mas a gente tem trabalhado para que, como a Casa Laura Alvim, tenha todas as condições de oferecer um bom teatro. A gente está aqui no equipamento público, de alta qualidade, que Laura deixou para a gente. Né? Um dos mais bonitos do Rio. Um dos Laura mais Alvim bonitos. é um dos mais bonitos do Rio. E a gente tem também o João Caetano no centro, que vai completar aí 210 anos. Né? Então, a gente tem muita história, o Rio de Janeiro tem muita história, e fico muito feliz de estar à frente de uma fundação de artes que tem esse papel de ocupar esses espaços, de oferecer à população o teatro, a cultura, a música, a dança, tudo isso para a nossa sociedade. Então, a minha trajetória com a cultura é como consumidor. Eu costumo dizer que eu não sou homem de palco, eu sou homem de processo, da gestão pública, né? Que eu acho que a gente se completa. Tem que ter o gestor público, tem que ter os artistas. Eu sempre fui muito consumidor de teatro e hoje eu estou sentado na presidência de uma fundação que cuida dos teatros, né? Então, assim, é prazeroso, estou muito feliz nessa cadeira. E antes de chegar na FUNASP, fui secretário de Cultura de uma cidade tão importante também no estado do Rio de Janeiro, que é a cidade de Mendes, onde a gente também pôde oferecer a cultura para a nossa população. E eu insisto em dizer o tempo todo na minha fala, que está repetitivo, mas é o acesso. Quando a gente ocupa um cargo público, é para poder oferecer para a população a cultura, a arte. Isso ajuda a desenvolver a nossa população. Então, esse é o nosso papel, a nossa missão. Parabéns, né? Que assim seja, né? Porque a gente precisa de gestores que realmente amem o que façam. Carlos, 35 anos de cultura, conta pra gente essa trajetória. Tem uma passagem linda pelo samba que eu ouvi dizer. Samba tão popular, nosso patrimônio, né? Conta um pouquinho pra gente. Boa noite a todos. Tati, quero te parabenizar e a toda a sua equipe por esse trabalho, por essa exposição. Parabenizar a sua Constelar, né, que produz todo esse projeto maravilhoso, a Prio, né, que é a patrocinadora tão importante, né? Você fazer cultura, você precisa de patrocinador, você precisa de dinheiro, né? Cultura tem que ter dinheiro, não adianta. Isso no mundo inteiro, a gente sabe que é assim. Agradecer ao presidente, estar ao lado dele, aproveitando, né, presidente, estamos juntos aí nessa gestão, eu te assessorando, então estou tendo uma oportunidade pública de te agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz em desenvolver esse papel. Falar da minha trajetória, acho que meus cabelos brancos já denunciam um pouco, né? Eu estou há 35 anos trabalhando com cultura, nunca trabalhei na minha vida com qualquer outra coisa e pretendo, até o final da minha existência, continuar trabalhando com cultura. Porque eu acredito que a cultura é um instrumento de transformação, né? Junto com a educação e a saúde, a cultura, ela transforma, né? A saúde cuida das pessoas, né? Do corpo das pessoas. A cultura cuida da alma das pessoas. Então a cultura é muito importante e estar trabalhando com cultura, para mim é uma felicidade, é muito bom. Contando um pouquinho da minha história, já tive dos dois lados do balcão. Já fui produtor cultural, da iniciativa privada, aquelas coisas todas, a gente buscar recursos, produzir através das leis de incentivos, e também uma boa parte do poder público desse lado do balcão, que é você construir políticas públicas que possam fomentar toda a nossa produção. A Casa de Cultura Laura Alvim, que é a cereja do bolo, né, presidente? Um espaço maravilhoso, num território aqui na Praia de Ipanema, na Vieira Solto, muito importante e que resgata a memória, a trajetória de uma mulher tão importante, uma mulher que abriu mão de uma série de coisas, considerada uma mecenas, né? Uma mulher que pegou toda a sua história, todo o seu patrimônio e disponibilizou para a cultura. Então isso é muito importante. E parafraseando o presidente, nós temos outros equipamentos que também são muito importantes, né? Para além desse espaço privilegiado, nós temos equipamento na Vila Kennedy, que fica na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos em Marechal Hermes,
e outros lugares. Tão importante, porque são espaços, são teatros, espaços que se desenvolve cultura. Então, nós, enquanto gestores de equipamentos públicos, temos que ocupá-los e ofertar para toda a sociedade. Eu acho que é isso, Tati. Você me botou numa enrascada. Falar depois do presidente é fora do protocolo. Ah, é fora? É, Acho que eu estava Mas cumprindo o já não tem protocolo. autoridade para isso. Né? Porque fora. depois que ele falou, não posso falar mais nada que... Né? Mas não tem Já problema, não tem né, autoridade presidente? para A isso, gente que é uma faz história muito protocolo, bacana. É. mas o protocolo pede que, né, o presidente fale, mas não tem problema. Ah, é? Porque eu recebi um protocolo ano passado que falava primeiro. Mas o Janan tem autoridade. Mas deixa eu pegar um pouquinho do embalo do Janan. É importante a gente está falando de cultura, de arte, de acesso, e num período muito recente, as leis de incentivo foram muito massacradas, né? Foi feita uma campanha, disseminaram uma campanha muito pesada na cabeça da população, demonizando mesmo as leis de incentivo. E eu acho que a gente tem um papel, aproveitar aqui esse momento, nós precisamos reverter isso na cabeça da população. A gente precisa fazer um trabalho de reversão para que a população entenda de fato o que é a lei de incentivo. Olha só, a gente está aqui num projeto incentivado por uma lei. Que projeto magnífico, que projeto bacana que a Constelar fez, trouxe para dentro de um equipamento público. E nós mesmos da FUNARJ estamos agora buscando uma solução para o nosso querido teatro Vila Lobos através de uma lei de incentivo. É a forma que a gente tem de fazer a captação do recurso para poder resolver, não só incentivar a cultura do nosso Rio de Janeiro, mas também é uma forma da gente conseguir trazer de volta o nosso Teatro Vila Lobos. Com os recursos próprios, às vezes o governo fica impedido. Então a lei de incentivo, ela tem um papel fundamental, já não estava dizendo da importância financeira. Não é possível tocar um projeto da magnitude que vocês tocaram sem o recurso. E aí, o importante, eu não vou talvez conseguir falar aqui o valor exato, mas nós estamos em PIB, nos últimos anos nós ganhamos da indústria automobilística. 3,11% nós representamos. Nós representamos, a gente gera emprego, nós geramos o prato de comida na casa do cidadão. Hotelaria, tudo. Quantas pessoas você gerou de emprego nesse projeto? 150 pessoas no auge dele. Em setembro a gente tinha 150 pessoas trabalhando full time para entregar no lançamento. É geração de emprego, é a oportunidade que a gente tem no Rio de Janeiro, quando você fala de samba. Olha o que o carnaval gerou de riqueza para o Rio de Janeiro em 4 dias, né, Janan? Em 4 dias. É uma riqueza absurda que gera. Então é a cultura do nosso povo, são os eventos, são essas atividades aí que a gente tem que incentivar, e a FUNARJ está com esse objetivo de incentivar todo o projeto. Estou ouvindo, Tati, todo o segmento. Hoje me perguntaram assim, você pode receber fulano e tal? Eu recebo todo mundo, quero ouvir todo o segmento. No sábado, Janan me levou na Portela, que trabalho maravilhoso da Escola de Samba Portela, um trabalho social, um convênio com a UF, educacional, dentro da Escola de Samba Portela. Então, assim, são segmentos que a gente precisa ouvir. Tem 20 dias, a gente parou para ouvir o segmento do rock no Rio de Janeiro. Tivemos lá 180 roqueiros presentes na Sala Cecília Meirelles, no encontro que nós fizemos. Então, a gente está aberto a ouvir para poder transformar tudo isso em políticas públicas da cultura e arte para o nosso Rio de Janeiro. Pode só pontuar, né, nessa linha, né, porque se costumou chamar essa cadeia de economia criativa. Eu não gosto muito desse nome, não, porque economia criativa me veio uma imagem de um dono de banco pintando um quadro. Mas isso representa essa cadeia, que é muito importante, porque, como eu havia dito, além da gente trabalhar a sensibilidade, a alma das pessoas, a gente está girando a economia, né? A gente está movimentando o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem essa vocação, né? Para a arte, para a cultura, para o entretenimento. Então, isso é muito importante. E, para não esquecer, eu quero também aproveitar a oportunidade, parabenizar e cumprimentar a gestora da casa, a Patrícia, que cuida com zelo e carinho e com muita competência desse espaço. É isso.
Então é incrível porque a próxima pergunta era sobre lei de incentivo, né? Então vocês já anteciparam. E você trouxe muito bem o nome da PRIO e eu ia falar um pouquinho melhor deles. Esse projeto surgiu em 2017. Um dia eu atravessei aqui, olhei e falei, quem é a Laura Alvim? Eu, produtora do teatro, passava, entrava e não sabia quem era a Laura Alvim. E me perguntei, aí eu fui na internet na época, Google, não tinha muita coisa, falei, eu vou fazer um projeto sobre Laura Alvim. E aí a gente começou a nossa saga. Foram 5 anos para conseguir, de fato, levantar esse projeto e ter o projeto aqui. Só que a primeira pessoa que ouviu a minha ideia foi o Nelson Queiroz Tanuri, CEO da PetroRio. Né? Agora ele é chairman, não é mais CEO, na época ele era CEO. E o Nelson ficou encantado com a história da gente, de fato, fazer esse projeto inteiro. E foi muito engraçado, porque não era pela marca. Foi curioso que ele falou, eu morava ao lado, frequentava o cinema e tenho um carinho muito grande pela casa. Então essa casa, ela tem muitos afetos. O carioca, ele precisa retomar aqui, voltar a frequentar, vir ao café, ver as exposições, porque ela faz parte da nossa memória afetiva. Né? Então aí a gente foi desenvolvendo o projeto por conta dessa demonização, como você colocou, da lei. Nosso projeto foi captado em 2019, 2020 ficou parado 2 anos na lei. E só em 2022 que a gente conseguiu liberar e aí sim começar a execução. Então tem 1 ano de fato, hoje, agora, dia 8 de maio, completa 1 ano que a gente está trabalhando full time no projeto. Né? A gente deu o start da pré-produção em abril do ano passado, e em maio a gente já estava com o time de museologia aqui e começamos esse trabalho. Então também quero agradecer a Patrícia, quero muito agradecer a todos os colaboradores da Casa de Cultura Laura Alvim. A gente sabe que não é fácil um corpo externo dentro do seu aparelho, mas eu acredito que a gente juntos tenha, de fato, deixado um legado para a sociedade que eu espero que cuidem, que seja preservado, porque Laura, eu acho que além de mecenas, ela de fato foi a primeira mecenas, de tudo que eu tenho ouvido, foi a primeira mecenas carioca, né? Eu acho que a gente pode chamá-la assim. E hoje a gente estava aqui ouvindo os outros diretores falarem, e foi tão importante os pontos que eles trouxeram. Laura fazia festas de 5 dias nessa casa, eu não tinha ideia disso. Laura recusou 49 casamentos, então foi uma mulher muito à frente do seu tempo. E não concluiu o maior sonho, que era de ser atriz. Né? De fato, ela conclui a doação da casa e vira um centro cultural, mas não conseguiu ser atriz, porque na época não era bem vista. Né? Então é muito importante esse espaço, que ele seja de fato preservado e que a gente consiga, né, através da lei do incentivo, porque a minha formação é a lei de incentivo, há 22 anos a gente faz projetos como esse, a gente já fez mais de 40 projetos, né? Eu atuo na área de incentivos da PetroRio. Só lá nos últimos 5 anos a gente investiu 35 milhões em 41 projetos também, de outros proponentes no Brasil inteiro. E agora, além da gente falar da lei, hoje se fala muito do desenvolvimento sustentável, né? E o projeto Laura Alvim, para quem não sabe, o desenvolvimento sustentável é um plano da ONU que tem uma agenda 2030 aliada com todos os países e que o principal objetivo é erradicar a pobreza no mundo. Então, até 2030, todas as empresas vão ter que chegar lá, através de metas, submetas, e aí são 17 ODS que a gente chama. Acho que acabou minha bateria. São 17 ODS, como a gente chama. E o projeto Laura Alvim, quando a gente começou, a gente conseguiu atingir a meta de 8. Então, se tem 17, a gente está atuando em 8, é sinal de que esse projeto tem muita relevância, não só cultural, mas ele atingiu uma série de lacunas necessárias para uma transformação social. Então, eu acho que é muito, muito prazeroso um projeto que era para ficar 3 meses, está chegando ao seu 8º mês, a gente está concluindo agora, né, com tantas atividades, né? A performance, a exposição, que são belíssimas, e a exposição, para quem não sabe, ela foi criada por 7 artistas pan-americanos, né? Nós fizemos uma parceria com a ANCU, que é uma escola de artistas plásticos de Nova York, e lá nós abrimos um edital. Foram 40 artistas que se inscreveram, gente do mundo inteiro, e a gente tirou os 7 melhores projetos. Então aqui você vê artistas mexicanos, nova-iorquinos, ingleses, franceses e brasileiros também. Então a gente foi para além da fronteira com esse projeto, né? Então agradeço mais uma vez a FUNARTE por ter permitido, né, a gente fazer essa nova gestão que está abraçando com tanto carinho. Obrigada.
com tanto carinho o projeto, a todos da casa e ao público, né? A equipe inteira, as atrizes que estão aqui, a equipe inteira que vem trabalhando. Agora a gente tem um ponto muito legal para falar, que é a Rádio Laura. E eu já sei que o presidente tem sua passagem na área de rádio. Conta um pouquinho pra gente. O rádio, ele tá no coração do brasileiro, né? Se você pegar toda a história do brasileiro, ele começou ali no AM, né? Depois veio para a frequência modulada, que é a FM, e depois veio para a rádio web, né? Todo mundo falando, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Não vai acabar nada, o rádio é o que todo mundo gosta, e se você pegar as pesquisas de audiência aí, bomba, o rádio está bombando, né? Então é só uma adaptação do FM para o web aí, que vai ser um sucesso absoluto. Gosto muito de rádio, acho que o rádio tem tudo a ver com a nossa arte, com a nossa cultura também, e falar na Rádio Laura foi sensacional, né? Tenho dito que eu sou ouvinte assíduo, né? Só que como a Hebe tem lá, tem os provedores que bloqueiam a gente, me bloqueou de novo. Não sei por que o nosso provedor bloqueou a Rádio Laura de novo, e a gente está fazendo um levantamento para entender por que lá dentro da FUNAR a gente não está conseguindo ouvir de novo. O mesmo problema do início. Mas o rádio ele é fundamental, porque a pessoa é diferente um pouquinho da TV. A TV tem a sua importância, mas no rádio você pode estar trabalhando e escutando o rádio o tempo todo. Você está dirigindo, escutando o rádio, né? Não é só a música, tem ali o jornalismo que entra no meio da programação. Então eu acho que a rádio é fundamental, acho que ela tem um papel de divulgar. O rádio ele pode ser uma ferramenta para disseminar e mudar essa concepção. Fica uma proposta para vocês, essa concepção através dos spots, né? Dos testemunhais, mudar essa concepção na cabeça da população sobre a lei de incentivo. Nós precisamos fazer um trabalho, nós gestores, nós trabalhadores da cultura, precisamos mudar a cabeça das pessoas referente às leis de incentivo. As leis de incentivo são fundamentais, tudo isso que a gente está vendo dentro do projeto da Constelar, aqui dentro da FUNAD, é através da lei de incentivo, e graças a Deus o MINC voltou, e com força total. Um período que a gente não pode perder a oportunidade, uma oportunidade que está passando para a gente, está passando na nossa frente. Eu tenho dito isso para todas as pessoas, estou correndo contra o tempo para a gente, para o proponente fazer a proposta junto à Lei Rouanet para o nosso Teatro Vila Lobos. Quando eu assumi a FUNAD, Tati, tem algumas coisas fundamentais ali que me colocaram. O primeiro pedido era reabertura da Casa Euclides da Cunha em Cantagalo. Então a gente está reabrindo aí, dentro de um mês a gente está inaugurando a Casa Euclides da Cunha lá na cidade de Cantagalo. E agora, aí passou uma semana, 2 semanas que eu estava na FUNAD, e aí começou uma pressão enorme referente ao teatro, querendo uma posição sobre o Teatro Vila Lobos, que é vizinho aqui em Copacabana. Então eu estou muito empenhado, o Janan foi quando chegou na FUNAD, falou, Jackson, a nossa prioridade tem que ser o Vila Lobos. Então, e é só através da lei de incentivo. O projeto está estimado, atualizado pela EMOP em 45 milhões de reais. E agora nós temos que atualizar o projeto executivo pela SINAP, né? Para quem não sabe, o Teatro Vila Lobos pegou fogo, tem 11 anos que ele está fechado, e é um desafio enorme da nossa gestão. Eu quero terminar minha gestão com o Teatro Vila Lobos entregue à sociedade carioca. Isso a gente agradece. Se você me permitir, estamos falando da Rádio Laura, e aí eu tive aqui com o presidente, né, um dia, dando entrevista na Rádio Laura, e tive uma grata surpresa, então vou fazer justiça, porque eu reencontrei o Rui, né, um homem que sabe tudo, Rui Jobim. Tá aí ele, é o nosso gestor da Rádio Laura. Meu querido amigo Rui. Querido amigo. E nós trabalhamos juntos, né, Rui? Trabalhamos juntos na Multirio, que é a TV da prefeitura, e o Rui é o craque do time, era o cara, a rádio é com o Rui. E então, quero fazer essa justiça, quero parabenizar a Constelar por trazer o Rui para tocar essa rádio. Esse sujeito sabe tudo de rádio, ele tem uma escola de rádio, ou seja... Tem uma voz linda. Tem uma voz, e um charme espetacular. Então, além de Rui, ser da família Jobim. Um beijo. Todos os elogios, Rui. O homem do rádio.
É o homem do rádio, realmente. Ele vai falar aqui também, mas é a semana que vem, é dele, junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira. A semana que vem é dele, é toda dele. E o que leva, assim, você falou que você quer, até o fim da sua vida, trabalhar com cultura. Você falou de transformação também social. Né? O que te faz acordar todo dia e falar assim, hoje eu vou mudar aquilo? Por quê? Porque eu acho que a vida a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Eu acredito na cultura, acredito de forma ideológica, acredito numa sociedade mais justa, inclusiva, e eu acho que a cultura, a arte, ela é o melhor instrumento, né? Porque quando uma pessoa que olha para a cultura, que recebe cultura, ele se transforma. Eu vou falar rapidamente de um projeto que eu conheci, chamado Cria Daqui. Uma história longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Em determinado momento eu recebi uns caras lá eu trabalhava na prefeitura, e era um cara meio estranho, assim, porque ele era meio fechado, e ele perguntou, seu Carlos Venâncio, eu queria conversar com o senhor. Mas ele não desenrolava, não sabia exatamente o que ele queria falar. Ele começou a falar e ele me contou a história. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Falei, esse cara é presidiário, ex-presidiário. Falei, meu irmão, resume aí, qual é a tua história? Ele falou, não, eu sou ator de teatro, eu tenho um grupo de teatro chamado Cria Daqui. E aí eu, curioso do jeito que sou, falei, mas me conta essa história, quantos anos você está condenado, qual é a sua pena? Ele falou, eu sou condenado a 40 anos de prisão. Eu falei, pô, esse cara matou uns 30, né? Mas eu, na década de 90, era um craque em fuga. Então, fugi de vários presídios. E esse último, em Bangu, eu não tinha oportunidade de fugir, eu ficava com isso o tempo todo na minha cabeça. E aí eu fiquei bolando um plano de fuga, queria saber como é que poderia fugir, e pedi para trabalhar na faxina, e foi limpar uma sala e descobriu que essa sala era um teatro. E aí ele entendeu que o palco italiano tem um fosso. Ele falou, porra, eu vou construir minha fuga por aqui, por esse fosso. Mas como é que eu vou ocupar esse teatro? E ele, muito inteligente, começou a ler. Bom, resolveu montar uma companhia de teatro, foi no diretor, falou, olha, eu quero montar uma companhia de teatro aqui e tal. A diretoria achou o máximo, e aí ele tinha que convencer os seus pares a montar uma companhia de teatro e explicou para os sujeitos, olha, a gente vai fazer essa companhia, mas isso, dando um termo popular, isso é caô. Na verdade, a gente vai construir a fuga. Bom, resultado final. Esse grupo de teatro, tem uma sede no Jacarezinho, eles estão há 15 anos com esse projeto, ninguém fugiu do presídio, ele fez dramaturgia na Estácio, virou professor de teatro e o grupo de teatro está aí. Então, o teatro salva ou não salva? Salva. É isso. E todos os dias, você querer cultura, tem algum marco assim também na sua trajetória? Tati, tem os coaches por aí que dizem o seguinte, que quando você está infeliz, no domingo à noite, toca a musiquinha do Fantástico, te dá um desânimo terrível para trabalhar. Esse é o sinal de que você está infeliz no seu trabalho. Então, quando dá a musiquinha do Fantástico no domingo, eu fico numa felicidade tremenda de vir trabalhar, né? Então, isso é a satisfação, a felicidade de você estar fazendo o que gosta de fazer. Instrumento de recuperação do cidadão. É fundamental. Isso mexe com qualquer ser humano. Você vê um teatro Mário Lago dentro da Vila Kennedy, com as pessoas cuidando com aquilo com muito carinho, os gestores que estão lá, e você ter a oportunidade de fazer atividade que você possa oferecer para aquela comunidade, através da arte, através da cultura, um acesso, isso não tem preço, ele não tem preço. O Janan está contando essa história e eu conheci uma pessoa que ele também teve uma experiência fantástica, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e a Sala Cecília Meirelles agora abriu as portas para eles. Eles estão pegando todas as crianças em torno da Sala Cecília Meirelles, da Lapa, e levando para dentro do teatro. E aí, esses dias me convidaram para conhecer o trabalho deles. Eu cheguei lá, tinha cerca de, eu já não, fomos lá, tinha cerca de 30 crianças dentro daquele auditório. Era a primeira vez que eles foram lá. Todo mundo muito encantado, porque a sala é muito bonita. Então, eu acho que a gente precisa
misturar isso rapidamente. Nós temos a solução da questão da segurança pública do Rio de Janeiro, é através da educação, é através da arte, é através da cultura, e está na nossa mão, está na nossa mão. Eu digo isso para os jandanos, a gente tem a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas. Nós é que temos o poder hoje, esse é o pedido do governador, é o pedido da secretária Daniele, é que a gente vá para a rua para ouvir. Eu tenho feito isso, eu tenho cumprido a missão que me foi dada pelo governador e pela secretária, de ir até essas pessoas, de ir para a ponta ouvir. É através da arte, e não tem preço, não tem satisfação melhor você trabalhar num lugar que você vê tudo isso acontecer, a felicidade das pessoas quando ela está dentro de uma sala de teatro, quando ela está assistindo um show. Na terça-feira passada nós lançamos o Fim de Tarde, você chegar dentro do Teatro João Caetano e ver 1.200 pessoas, a felicidade, depois você vê o depoimento das pessoas, a satisfação, é o dinheiro público retornando, é o dinheiro que ela paga do imposto dela, retornando para ela, através da arte, através da cultura. Então, é isso que faz a gente acordar todo dia de manhã, numa felicidade imensa de vir trabalhar, e fica com pena quando dá o horário de ir embora, né? Que a gente queria continuar. Então, tem sido assim todos os dias, tem sido uma felicidade estar à frente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro. Que bom, a gente agradece pessoas como vocês ali. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta. Fale. O que te faz acordar todo dia e trabalhar com a cultura? Eu sou apaixonada por isso, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Todos meus amigos já estão em marketing, isso e aquilo, mas na verdade foi o seguinte, foi um grupo de teatro também. Desde 6 anos eu queria ser atriz, tá? Eu morava em Nilópolis, eu vim de Nilópolis, e eu queria ser atriz. E eu olhava a televisão e falava, meu Deus, como é que eu vou chegar aí? Eu não sabia nem o que era chegar na televisão, mas a gente só tinha televisão aqui em Nilópolis até hoje, não tem teatro. Eu reclamo com todo mundo isso lá. Precisamos fazer um teatro lá. E aí, quando eu fiz 12 anos, com 16 anos eu fui para uma escola diferente, e aí tinha uma aula de história. Na aula de história, o professor fez um debate, que era assim, um julgamento, sobre Getúlio Vargas, e me colocou como juíza. Eu achei aquilo o máximo, eu falei, gente, nasci para isso. Logo depois eu fui pro tablado, e aí tem uma história maravilhosa do tablado, que eu entro na fila, não tem fila, de repente eu consigo entrar no tablado e vou fazer ali a minha parte de atriz. Fui para as artes, eu achei tablado pouco, era uma vez por semana, fui fazer faculdade de artes cênicas. Cheguei na faculdade, o professor falou, você é uma produtora. Você é mais que tudo, você é produtora. Eu falei, claro que não. No dia seguinte eu estava na Mangueira, carregando caixa na cabeça, tinha virado produtora. E desde então eu tenho um prazer de realizar ideias. Eu acho que é isso que me traz todos os dias. Eu sou super workaholic, eu acordo 7, fico de 7 às 7. Faço 12 horas de plantão dentro do meu escritório, mas assim, a cada projeto realizado, e mais que realizado, eu sou extremamente chata com excelência. Então, assim, não adianta vir com mais ou menos, porque o que o público merece é sempre o melhor, é sempre o maior. E aliado aí nos últimos 15 anos, eu venho trabalhando de fato com a parte social, né? Eu só fazia produção de teatro e nos últimos 15 anos eu trabalho com muitas ONGs, tanto no Rio quanto em outros estados do Brasil. E aí o que me mordeu e me motiva a continuar é unir a cultura com a transformação social. Então, eu acho que eu também quero morrer fazendo o que eu faço. Mais alguma coisa? Mais alguma palavra? Mais alguma mensagem final? Quero pedir desculpa que o celular tocou. Não tem problema. Tem mais alguma história para contar? Já não tem muita história, várias, que eu né? sei. Várias. Mas em outro momento, né? Sim. Quero agradecer aqui a presença de todos, essa oportunidade. Muito bom ter esse bate-papo. E estou impressionado. O presidente é tímido, mas ele bateu um bolão, hein? Tá bem. E tem uma coisa muito legal que a gente está fazendo em parceria com a FUNASC, que a gente não falou, que é o workshop do diretor Daniel Reis, né? Que é o diretor que fundou a Companhia Atores de Laura aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Ele dirigiu as performances Fragmentos de Laura, que vocês podem ver aqui aos sábados e domingos. E agora ele vai para os teatros Mário Lago, Arthur Azevedo e Armando Gonzaga. A partir de domingo ele vai dar um workshop nesses locais, um workshop super bacana.
Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória, mas também vai fazer alguns exercícios práticos sobre o ator. Então, quem estiver aqui, né, e conhecer pessoas desses locais, peçam para ir atrás mesmo, para buscar essa informação, porque é super valioso ter um diretor tão premiado como o Daniel, que nos acudiu aqui. Ele fez essa performance em uma semana, tá, gente? É bom falar isso. Em uma semana ele entregou esse projeto belíssimo e agora as pessoas vão ter a oportunidade de estudar um pouquinho, falar um pouquinho com ele, ter esse contato. Porque esse contato, que agora eu pensei aqui numa coisa, que assim, eu estudava em Bangu, quando eu conheci esse professor que me fez ser a juíza. Esse contato com as pessoas, quando você leva a oportunidade, né, alguém de excelência como o Daniel, para um lugar como esse, desperta ali. Você vira a chave de uma pessoa, Tati. De várias. Você vira, vai dar oportunidade. Quando fala que vai para a Zona Oeste, eu confesso para você que meu coração bate mais forte quando a gente vai conciliar um projeto como esse, que está aqui na Casa Lauro Vinho, na Zona Sul. Na contrapartida, você vai atender lá o Mário Lago, lá na Vila Kennedy, o Arthur Azevedo, em Campo Grande, lá no Marechal Hermes, o Armando Gonzaga. Isso assim, não tem preço de felicidade para a gente poder levar isso para a Zona Oeste. E aproveitando, Tati, a FUNAS tem tanto equipamento, mas tanto equipamento. Eu tive a oportunidade de visitar todos eles. Nós temos Antônio Parreiros, lá em Niterói, está em obra. Então, tem bastante chão ainda pela frente para a gente entregar aquela obra. Mas é um desafio enorme para a gente. Eu estou me desafiando, que eu quero entregar também na minha gestão. Casa Oliveira Viana está prontinha para a gente entregar para a sociedade, também em Niterói. O Ingá, quem não conhece, precisa conhecer. Hoje você recebeu aqui a Vivian, que é a diretora. É um lugar maravilhoso. Encontrei lá o Lincoln, um veículo do prefeito Pedro Ernesto. E também estou tentando escrever um projeto na lei de incentivo para recuperar esse veículo, para a gente devolver à sociedade a memória, a história do nosso povo. E estou na luta aí para devolver esse carro todo original para a sociedade também. Aí vai lá em Cantagalo, visite lá a casa do Euclides da Cunha, que a gente vai reabrir. No Flamengo, vai lá na Carmen Miranda, visite a Carmen Miranda. Vai na Lapa, tem que ir na Sala Cecília Meirelles, que é fantástico os nossos concertos lá. Vale a pena visitar. No centro, vai no João Caetano, vai em Copacabana, vai lá no Glaucio Gil, grandes espetáculos. E aí, em todos esses lugares que eu frequentei, acho que faltou algum equipamento? Escola de Música Vila Lobos. É fantástica, escola de música tradicional. Casa Marquesa dos Santos. Casa Marquesa dos Santos também está linda, estamos lá num processo de recuperação e também preciso entregar, devolver alguns equipamentos que estavam fechados, que a gente precisa devolver à sociedade. E aí, essa questão de mudar a vida das pessoas através de um equipamento público é muito interessante. Eu já assisti teatro que não tem o patrocínio. E o lugar de peças que não tem o patrocínio é no equipamento público, porque a gente não cobra taxa mínima. A nossa taxa é apenas os 15% para a FUNAS da bilheteria. Então, qualquer companhia tem a oportunidade de se apresentar nos nossos equipamentos. É só entrar no site da FUNAS, fazer um pedido de pauta, que ele vai estar aqui. Eu já assisti uma peça, recentemente, não tem nenhum mês, e é muita raça. Eles apresentaram uma peça leopoldina, nem microfone eles tinham, no Teatro João Caetano. Eu me emocionei por 3 vezes na peça, sem microfone, na raça, no gogó. Tem que tirar o chapéu para essa turma. É na raça que eles apresentam um espetáculo maravilhoso. Foi tão bom que eles conseguiram pauta agora no Teatro Municipal. Né? Então isso é sensacional. Sem microfone no João Caetano, a gente está falando de poder, né, de vontade. Na raça. Me emocionei por 3 vezes na história que eles contavam ali sobre Leopoldina. Então é fantástico tudo isso. Quero agradecer a Constelar, agradecer a Casa de Cultura Lauro Alvim, através da diretora Patrícia, agradecer a todos aí pela oportunidade que a gente está tendo aí de falar na Rádio Laura, falar aqui agora para esse auditório, para esse vídeo que vai ficar aí na nossa memória aí por muitos anos, na nuvem, né? Agora é nuvem, né? Fica guardadinho na nuvem aí para o resto da vida, né? Eu tenho favor dessa nuvem, sabia? Eu digo que um dia vai explodir. Vai ser mensagem voando, fotos, vai ser uma loucura. E a gente também falou um pouquinho mais tarde, para a gente concluir, da importância da digitalização dos acervos, né? Que isso no mundo inteiro já está acontecendo. Você tem tours virtuais de museus super importantes.
E a gente também, no projeto 35 anos de Laura, a gente está deixando, né, todas as obras digitalizadas no Cisgam para a FUNARTE, para que a sociedade possa, de fato, ter aí um material de estudo, de conhecimento, porque a Laura foi uma época muito bem representada. Então, essa também é uma entrega do nosso projeto para vocês e para toda a sociedade. Eu só agradeço, gente. Obrigada demais pela parceria, pelo carinho. Vamos juntos. Falta pouco para a gente terminar os 35 anos de Laura e a gente tem muito caminho pela frente. Obrigada. Bora lá. Obrigada.